Caros alunos do curso do Técnico de Segurança do Trabalho, estamos aqui, a gente vai estudar agora a unidade 2 do nosso curso, tá? Essa é a nossa disciplina de epidemiologia, tá? Nesta unidade tem alguns objetivos, são eles: mostrar ao aluno que a epidemiologia estuda os efeitos que as doenças trazem aos indivíduos. Você, aluno, também aprenderá a importância de se investigar os motivos de uma disseminação de doenças na comunidade, identificando todos os fatores de risco. Entenderá também que a importância do sistema de informação de saúde, que servirá como um avaliador permanente da situação da saúde da população e também na vigilância em saúde do trabalhador. Aula 5, estados ou eventos relacionados aos agravos à saúde. Da década de 60, 70, até esse período, mais ou menos, né, a população tinha quase nenhum acesso a saneamento básico, pouca qualidade de alimentação, tá certo? Falta de acesso a remédios, medicamentos, a tratamentos, tá? Então, desta época até os nossos dias, mesmo de maneira lenta, mesmo de maneira, assim, podemos dizer, não da forma que a população merece, né? Houve uma melhora nas condições de vida, dos indivíduos, tá? Então, doenças que anteriormente a esta época que eu falei, apareciam com grande frequência, né? Ocorriam com grande frequência na população, doenças como algumas infecciosas ou algumas parasitárias, diminuíram em número, tá? E deram lugar ao grau crescente, né? A crescente ocorrência de doenças e mortes causadas por fatores externos. Também apareceu um grande número, né, de ocorrências de doenças degenerativas. Então vamos lá. Com as profundas mudanças no perfil epidemiológico da população, se observa o declínio das taxas de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, como eu bem falei. Por outro lado, aumentou, né, a ocorrência de mortes por causas externas e doenças crônicas degenerativas. Então se faz necessária a incorporação de doenças e agravos não transmissíveis ao escopo da atividade de vigilância epidemiológica. Esse tipo de doenças a gente vai trazer para o nosso conteúdo, tá? Que a gente vai dar uma atenção especial a esse tipo de enfermidade. Algumas definições, pessoal. Agravo à saúde é um mal ou prejuízo à saúde de um ou mais indivíduos, de uma coletividade ou população. Fatores de riscos são os componentes, a depender do modelo, que podem levar à doença ou contribuir para o risco de adoecimento e manutenção dos agravos de saúde. O risco é entendido pela epidemiologia como a probabilidade de ocorrência de algum dano. Critérios para a seleção de doenças e agravos prioritários à vigilância epidemiológica. Então aqui há alguns parâmetros, né? algumas classificações, né? Que existem para as doenças, né? As enfermidades. A magnitude manifesta-se pela incidência, prevalência, mortalidade, anos potenciais de vida perdido. Potencial de disseminação expressa-se pela transmissibilidade da doença, possibilidade da sua disseminação por vetores ou demais fontes de infecção, colocando sob risco outros indivíduos ou coletividades. Transcendência, conjunto de características apresentado por doenças e agravos de acordo com a sua especificidade clínica e epidemiológica. A seguir, algumas destas características: severidade, medida pela taxa de letalidade, hospitalizações e sequelas. Relevância social, significa o valor que a sociedade imputa à ocorrência do evento por estigmatização dos doentes, medo e indignação. Relevância econômica,
situações de saúde que afetam o desenvolvimento econômico em razão das restrições comerciais, perdas de vida, absenteísmo ao trabalho, custo de diagnóstico e de tratamento, entre outros fatores. Vulnerabilidade, vinculada a instrumentos específicos de prevenção e controle, que permitem a atuação concreta e efetiva dos serviços de saúde sobre indivíduos ou coletividades. Estratégias para a detecção de casos de doenças. Primeira delas, vigilância passiva. Esses sistemas caracterizam-se por terem como fonte de informação, a notificação espontânea, constituindo o método mais antigo e frequente utilizado na análise sistemática de eventos adversos à saúde. E, além disso, são aqueles que apresentam menor custo e maior simplicidade. Por exemplo, notificação voluntária e espontâneas, que ocorre na rotina do serviço de saúde. Já a vigilância ativa consiste no sistema de vigilância que caracterizam-se pelo estabelecimento de um contato direto, a intervalos regulares, e entre a equipe de vigilância e as fontes de informação, geralmente constituídas por clínicas públicas e privadas, laboratórios e hospitais. Vigilância sindrômica é a vigilância de um grupo de doenças que apresentam sinais, sintomas, fisiopatologia comuns a etiologias diversas. Essa estratégia apresenta definições de casos simples e de fácil notificação. Possibilita a captura de grande volume de dados e facilita a análise e redução da sobrecarga de serviços de saúde. Por exemplo, a síndrome diarreica aguda, a síndrome ictérica aguda, a síndrome respiratória aguda, síndrome neurológica aguda, síndrome de insuficiência renal aguda, entre outras. A vigilância sindrômica pode ser aplicada com êxito, permitindo a intervenções rápidas, evitando a ocorrência de surtos e epidemias. Rede sentinela, mais um tipo de estratégia para a detecção dessas doenças. A rede sentinela é a seleção de um ou mais estabelecimentos de saúde, onde se concentram os esforços para a obtenção das informações epidemiológicas desejadas. A rede sentinela é constituída de profissionais de saúde que lidam de forma direta com as doenças notificáveis, são convidadas a registrá-las regularmente e enviá-las periodicamente às autoridades sanitárias. Por exemplo, a ocorrência de HIV, doenças sexualmente transmissíveis, ou doenças ocupacionais. Vigilância epidemiológica ou em âmbito hospitalar. Esse serviço, que tem como principal objetivo realizar ações de vigilância epidemiológica das doenças, de notificação compulsória, no ambiente hospitalar de acordo com a realidade de cada serviço. Vigilância sanitária de produtos de saúde pós-uso e comercialização. A partir do segundo semestre do ano de 2001, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, começou a investir na estruturação de ações de vigilância de produtos de saúde pós-uso e comercialização, como forma de obter a informação necessária para a retroalimentação dos processos de revalidação de registros, publicações de alerta, retiradas de produtos do mercado e inspeções em empresas. Farmacovigilância é o trabalho de acompanhamento do desempenho dos medicamentos que já estão no mercado. As suas ações são realizadas de forma compartilhada pela Vigilância Sanitária dos Estados, municípios e pela Anvisa. Hemovigilância é um conjunto de procedimentos para o monitoramento de reações transfusionais resultantes do uso terapêutico de sangue e seus componentes, visando melhor qualidade dos produtos e processos em hemoterapia e aumentar a segurança do paciente. As reações transfusionais devem ser notificadas e transformadas em informações que são utilizadas para identificar riscos e prevenir a ocorrência ou recorrência dos eventos adversos. Forma de ocorrência das doenças. As doenças, as enfermidades, elas se manifestam de maneiras diferentes, no sentido da quantidade, da quantidade de indivíduos assolados por essa manifestação. Primeira delas, o caso esporádico.
Quando em uma determinada comunidade verifica-se o aparecimento de casos raros e isolados de certas doenças, a qual não estavam previstas. Esses casos são chamados como casos esporádicos. Por exemplo, a peste. São casos bastante delimitados, esporádicos, eventuais. Conglomerado temporal de casos. Um grupo de casos para os quais se suspeitam de um fator comum e que ocorre dentro dos limites de intervalo de tempo. Supostamente foi a sua origem. Por exemplo, a leptospirose. Endemia. Quando a ocorrência de uma determinada doença está dentro do esperado, durante um longo período de tempo. Acomete sistematicamente populações em espaços delimitados e caracterizados, mantendo a incidência constante ou permitindo variações cíclicas ou sazonais ou atípicas, conforme descrito anteriormente. Por exemplo, a tuberculose ou malária. E a malária. Né? Já a epidemia caracteriza-se pelo aumento do número de casos acima do que se espera. Né? A grande diferença entre a endemia e a epidemia, comparada à incidência de períodos anteriores. É um aumento descontrolado, brusco, significante e temporário. Se em uma dada região inexiste determinada doença e surgem 2 ou poucos casos, pode-se falar em epidemia, dando a seu caráter de surpresa. Por exemplo, o aparecimento de 2 casos de sarampo em uma região que há muitos anos não aparecia, a gente pode considerar isso como se fosse uma epidemia. Surto epidêmico. Costuma-se designar surto quando 2 ou mais casos de uma determinada doença ocorrem em locais circunscritos, como instituições, escolas, domicílios, edifícios, cozinhas, coletivos, bairros ou comunidades, edifícios, quartéis, né? Aliados à hipótese de que tiveram como relação entre eles a mesma fonte de infecção ou contaminação, ou o mesmo fator de risco, o mesmo quadro clínico e ocorrência simultânea, por exemplo, a varicela. A pandemia é a ocorrência epidêmica caracterizada por uma larga distribuição espacial, que atinge várias nações. São exemplos clássicos de pandemias as seguintes ocorrências. Né? A epidemia de influenza em 1918, a epidemia de cólera iniciada em 1961, que alcançou o continente americano no ano de 1991, no Peru, e a influenza H1N1 em 2009 no Brasil. Investigação epidemiológica. Definição do termo investigação epidemiológica de campo. É a aplicação dos princípios e métodos da pesquisa epidemiológica para o estudo de problemas de saúde inesperados, para os quais é necessária uma resposta imediata e uma intervenção oportuna na população. O objetivo da investigação epidemiológica: identificar a fonte de infecção e o modo de transmissão, apresentar os grupos expostos ao maior risco e os fatores de risco, confirmar o diagnóstico e determinar as principais características epidemiológicas. O propósito final dos objetivos é orientar medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos. Passos da investigação epidemiológica: exames do doente e de seus contatos. Próximo passo: detalhamento da história clínica e de seus dados epidemiológicos. O terceiro passo: coleta de amostras para laboratório, quando indicado. Quarto: busca de casos adicionais, identificação dos agentes infecciosos, quando se tratar de doenças transmissíveis, determinação de seu modo de transmissão ou de ação, busca de locais contaminados ou de vetores, identificação de fatores que tenham contribuído para a ocorrência dos casos. A investigação epidemiológica para a suspeita de doenças transmissíveis de notificação compulsória. O profissional da vigilância epidemiológica deve buscar responder às várias questões essenciais para o controle da doença. Então, aqui nesse quadro 1, né, estão elencados algumas perguntas, né, do que o agente de saúde, né, a autoridade de saúde deve responder, né, deve buscar a resposta desse questionamento, né, na próxima coluna, né, estão a informação produzida por cada questionamento desses. Investigação epidemiológica para a suspeita de doença transmissível de notificação compulsória. Pacientes que apresentam quadro clínico compatível com a doença, incluído na lista de notificação compulsória, ou algum agravo inusitado, necessitam de uma atenção especial, tanto da rede de assistente de saúde quanto ao serviço de vigilância epidemiológica.
Investigação epidemiológica para suspeita de doença transmissível, de notificação compulsória. Aí a seguir a gente vai apresentar um roteiro para a investigação de casos, né? A primeira etapa, coleta de dados sobre os casos. Os dados são obtidos mediante entrevista com pacientes, familiares, médicos, né, vizinhos e outros informantes. Identificação do paciente, anamnese e exame físico. Suspeita diagnóstica, meio ambiente e exames laboratoriais. A segunda etapa, trata-se da busca de pistas, né? É uma etapa essencial na investigação epidemiológica, porque visa buscar subsídios que permitam responder várias das questões formuladas para complementar a etapa anterior, na busca do esclarecimento de casos da doença que está sendo investigada. A terceira etapa, busca ativa de casos. O propósito dessa etapa é identificar casos adicionais, secundários ou não, ou ainda não notificados àqueles que não buscaram atenção médica, e tem como finalidade tratar adequadamente os casos, determinar a magnitude e a extensão do evento, ampliar o espectro das medidas de controle. Etapa 4, processamento e análise parciais dos dados. Com a consolidação, a análise e a interpretação dos dados disponíveis, deve considerar as características de pessoa, tempo e lugar, e os aspectos clínicos e epidemiológicos, para a formulação de hipóteses quanto ao diagnóstico clínico, fontes de transmissão, potenciais de riscos ambientais e efetividade das medidas de controle adotadas até o momento. Uma vez processados os dados, devem ser analisados criteriosamente. Quanto mais oportuna e adequada for a análise, maior será a efetividade desta atividade, pois orientará com maior precisão o processo de decisão e ação. Quinta etapa, encerramento de casos. Nessa etapa da investigação epidemiológica, as fichas epidemiológicas de cada caso devem ser analisadas, visando definir qual foi o critério clínico epidemiológico laboratorial, clínico laboratorial e clínico epidemiológico, ou qual será empregado para o diagnóstico final, considerando as definições de casos específicos para cada doença. Sexta etapa, relatório final. Os dados da investigação devem ser sumarizados em um relatório que inclua a descrição do evento, todas as etapas daquela investigação, destacando-se casos da ocorrência, indicando inclusive se houve falhas na vigilância epidemiológica ou do serviço de saúde e quais providências adotaram para sua correção. Se as medidas de prevenção implementadas em curto prazo estão sendo executadas, descrição das orientações e recomendações a médio e longo prazo, a serem instituídas tanto pela área de saúde quanto de outros setores, alerta às autoridades de saúde dos níveis hierárquicos superiores nas situações que colocam sob risco outros espaços geopolíticos. Saúde do trabalhador. A área de atuação da saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador apresenta uma evolução em relação à medicina do trabalho e à saúde ocupacional, pois no estudo das doenças relacionadas ao trabalho, consideram-se as dimensões sociais, políticas e técnicas a que os trabalhadores estão sujeitos de forma indissociável. A saúde ocupacional atua dentro dos limites da empresa ou de uma classe de trabalhadores, enquanto a saúde do trabalhador vai além, considerando integralmente todos os trabalhadores, independente das condições de trabalho de cada um, priorizando os grupos mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. Aqui abaixo estão as bases legais para ações de atenção à proteção à saúde do trabalhador, um amparo legal. Constituição da República Federativa do Brasil, a Carta Magna, em seu artigo 200, fala o seguinte: ao Sistema Único de Saúde, compete, além das atribuições dos termos da lei, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como a saúde do trabalhador, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido, e do trabalho. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecido como a Lei Orgânica da Saúde, uma lei federal, dispõe sobre as disposições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Artigo 6º. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, o SUS, a execução das ações, primeira, de vigilância sanitária,
de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. A relação entre trabalho e saúde. A diversidade de situações de trabalho, a forma de gestão e a organização de contratos de trabalho, incorporação tecnológica, né, entre outros, padrões de vida e de adoecimento tem se acentuado em decorrência da globalização da economia, atingindo todos os trabalhadores em todos os níveis. Então a gente vai agora identificar aqui uma vigilância bastante específica, né? Uma vigilância que vai observar, né, vai diagnosticar a saúde dos trabalhadores, né? Vigilância em saúde do trabalhador, o VISAT. O Ministério da Saúde, através da portaria número 3.120, de 1º de julho de 1998, em seu artigo 1º, aprova a Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador. O objetivo do VISAT, a VISAT, né? A vigilância de saúde do trabalhador deve ser compreendida como uma atuação contínua e sistemática, no sentido de detectar e conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos problemas de saúde e dos fatores de risco relacionados aos processos de trabalho. Princípio da vigilância em saúde do trabalhador. A universalidade. Todos os trabalhadores, sejam homens ou mulheres, são sujeitos ao VISAT, independentemente da localização de trabalho, da forma de inserção no mercado de trabalho, do vínculo empregatício, se ele é ativo ou afastado, né, do trabalho, se é aposentado ou desempregado. Equidade é o segundo princípio. Serão considerados nas ações do VISAT todos os trabalhadores, porém, com prioridade aos grupos mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. Por exemplo, trabalhadores informais em situação de precariedade ou discriminados, os discriminados, né, ou trabalhadores que estão em atividades de maior risco para a saúde. Outro princípio é a integralidade das ações. Esse princípio considera as pessoas como um todo, atendendo todas as necessidades delas. É importante a integração de ações, incluindo a promoção à saúde e prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação também. Pluriinstitucionalidade, articulação entre as diversas instituições, né, para a vigilância em saúde do trabalhador, incluindo a Rede Nacional de Atenção Integrada à Saúde do Trabalhador, RENAST, as universidades, os centros de pesquisa e outros. Controle e participação social. Garante a participação dos trabalhadores ou de seus representantes em todas as fases do trabalho, do VISAT. Desde a identificação do problema até a aplicação dos recursos financeiros, trazendo transparência ao processo como um todo. Hierarquização e descentralização. Institui o papel do município como primeiro responsável no desenvolvimento das ações de vigilância em saúde do trabalhador, apoiado pelos níveis regional, estadual e federal do Sistema Único de Saúde. Interdisciplinaridade. É de fundamental importância que se considere as diversas áreas do conhecimento, inclusive as dos próprios trabalhadores. Caráter transformador. Né? Esse princípio garante que o processo de aprendizado, que envolve a participação dos órgãos públicos, empregadores e trabalhadores, implica em assumir o compromisso ético em busca da melhoria dos ambientes e processo de trabalho, né? Melhoria contínua. Portanto, é necessário conhecer a realidade para tentar transformá-la, buscando através deste conhecimento um aprimoramento da qualidade de vida no trabalho. Planejamento. Etapas de uma ação de vigilância do ambiente de trabalho. O primeira etapa é o planejamento. Nesta fase, apenas os profissionais da vigilância estarão envolvidos e a equipe fará a identificação da empresa, né, do local do trabalho e definirá o objetivo da ação. Execução da inspeção. Você acompanhará toda a ação fiscalizatória e terá de prestar as informações quando solicitadas. O relatório da inspeção é um documento final, né, onde as equipes registram passo a passo, de forma lógica e clara, todos os detalhes levantados por ocasião de inspeção, permitindo a informação seja entendida por qualquer pessoa, valendo-se para isso até de fotos.